Bom dia, prezadas espectadoras e prezados espectadores de mais uma edição do Jornal Alternativo na TV Pax. Como sempre, estaremos entrevistando uma terapeuta que trabalha com várias terapias, vai nos explicar as terapias e vai contar muita coisa interessante do seu trabalho. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho da última edição do Jornal Alternativo impresso que saiu a semana passada. Como sempre, como eu adoro crianças, tem matérias sobre crianças. E nesta edição tem 3 matérias. Uma muito legal para as crianças, que foi um curso que eu assisti de meditação para crianças e seus pais. Foi muito interessante, eu conto na matéria. Uma outra aula que eu vi muito interessante é de jiu-jitsu para crianças. Achei uma coisa muito, muito interessante também. Uma coisa que me deixou preocupado é que eu entrevistei uma terapeuta visual que trabalha com métodos self-healing e com optometria, e ela me falou, eu a conheço há vários anos, né? E ela me falou, eu perguntei, ela me falou que hoje a maior parte dos clientes dela para terapia visual são crianças, e algumas muito pequenas, porque muitas crianças hoje estão ficando muito com o celular na mão, com aqueles computadorzinhos, fazendo brincadeiras, e aí ficam só olhando para perto e começam a ter problemas de visão, e ela está tratando muita gente. Mas aconselha os pais a não deixarem as crianças ficarem um tempo excessivo olhando só para perto, porque os nossos olhos foram feitos para olhar para perto e para longe. Se mesmo no computador, se você ficar muitas horas no computador, logo, logo você pode ter problemas de miopia. Na Europa, por exemplo, saiu uma pesquisa há uns 3 anos, que os jovens na faixa de 18 anos, mais de 80% estão com problemas de miopia. Hoje a nossa entrevistada é a Thaís Ariane, já vamos começar a falar com ela, só vou falar de mais uma materinha que saiu no jornal, que aí não é para crianças, é para idosos, que é uma nutricionista que faz um trabalho especial para idosos, porque ela percebeu e tem tido muito bons resultados, oferecendo uma alimentação saudável para pessoas idosas. Essas pessoas também vão ter uma longevidade saudável. Então é muito interessante a gente prestar atenção na nossa alimentação, mas não é só depois de idosos, é prestar atenção sempre numa alimentação saudável. Se vocês quiserem conhecer o jornal impresso ou receber o jornal impresso, vocês podem me telefonar aqui para São Paulo no 3063 1115 ou mandar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br e eu envio para vocês pelo correio uma edição, e aí, se vocês gostarem, vocês podem fazer a assinatura do jornal. Inclusive tem um brinde, que é o livro Yoga para os Olhos, que é um livro que eu escrevi porque eu tive excelentes resultados fazendo os exercícios do self-healing e de outras técnicas do Meir Schneider, e depois de usar óculos de grau 58 anos seguidos, fazendo um tempo os exercícios e usando esse óculos furadinho que não tem grau, minha visão melhorou muito e já tem mais de 2 anos que eu não uso óculos de grau.
Agora vamos conversar com a Thaís. Bom dia, Thaís. Bom dia, Roberto. Bom dia aos telespectadores. Vamos conversar um pouco sobre o seu trabalho, que já conversamos, tem muita coisa interessante, né? Mas, inicialmente, conte para a gente quando e como você se interessou por terapias. Bom, eu comecei esse meio, na verdade, com leitura de oráculo, né? Aos 14 anos eu me interessei por um livro que era de cartomancia. E aí eu fui estudando cada vez mais a numerologia. E só mais tarde, mais ou menos com os 18 anos, que eu comecei a estudar o reiki, a cromoterapia, seguindo mais ou menos os passos da minha mãe, que já estava fazendo terapia metafísica. E aí eu comecei a ingressar com esse tipo de trabalho, né? E começou aos 14 anos com oráculos? Cedinho? Cedinho. Foi uma coisa que eu olhei o livro e falei, mãe, compra para mim? Ela, compro, né? Aí comecei a ler para os amigos, aí todo mundo, ai, dá certo, olhar para minha mãe, tia, dá certo. E aí ela ficou um pouco assustada, mas ela continuou, né? Comprar outros livros, outros oráculos. Como eu venho de uma família que é espírita, então eu tive essa abertura, né, para desenvolver cada vez mais. Mas aí eu parei um pouco o oráculo, voltei na terapia, fiquei só na terapia com uma parte holística, né? E mais tarde eu fui também para a terapia corporal. Uhum. Então, vamos falar de algumas terapias que eu sei que você trabalha, porque eu vi o seu cartão, e que não são muito conhecidas, mas devem ser bem interessantes. E tem várias que você trabalha que são bem conhecidas, né? Eu vi que tem um trabalho com florais da Amazônia. Esse aí eu nunca tinha ouvido falar, só quando você me contou. Como é que é isso? Então, a terapia floral ela começou com o Dr. Edward Bach, né? E com o tempo foram surgindo novos sistemas derivados do sistema de Edward Bach. E já em mais de uns 15, uns 20 anos, surgiu esse dos florais da Amazônia, desenvolvido na própria floresta, e com uma proposta nova, né? Enquanto do Edward Bach você tem uma divisão entre sintomas, da Amazônia você tem 78 flores em média que trabalham aspectos em níveis de profundidade. Então, você tem flores que são derivadas de grandes árvores, que seriam flores que estão numa árvore que já carrega um grande histórico, está há anos, né, aqui na Terra, já viu de tudo. Então, esses elementares compostos nessas flores, eles entram com o nosso manancial também, o que nós temos de mais profundo. E também nós temos, entre diversas divisórias, vamos dizer assim, desse sistema, as cultivadas, que estão mais ou menos parecidas com o de Bach, que trabalham um nível consciente. Então, você tem flores que trabalham depressão, que pode estar num nível mais profundo, às vezes que você carrega até de uma vida passada, como você pode trabalhar uma coisa que está mais consciente. Eu tenho total consciência de que estou começando a entrar numa depressão. Então, as flores, elas têm diversas flores que trabalham um único aspecto. E você tem tido bons resultados com os florais da Amazônia? Tenho. Eu costumo dizer que é um tipo de trabalho para quem quer um autoconhecimento. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu quero um floral para eu ficar calminho. Só que o floral da Amazônia, ele trabalha além disso. Inclusive, né, por essa profundidade, para eu poder saber aonde que eu vou poder trabalhar na pessoa, eu faço pela radiestesia, com o nome da pessoa e a data de nascimento, quais as flores que são necessárias para aquele momento. Se eu posso já chegar num nível mais profundo, ou se eu tenho que ir, vamos dizer, pegar leve, né? Pegar um nível mais consciente. Então, com isso, eu acabo tendo uma pré-anamnese da pessoa. Quais os aspectos que ela está tendo, se ela tem um ressentimento, se ela tem um problema com a mãe e com o pai. E nisso a pessoa vai trazendo conteúdos que a gente vai trabalhando junto com a consultoria metafísica
para que ela possa mudar padrões que não altere somente as questões de regras e valores que ela tem, que influenciam na saúde, mas também o meio em que ela vive, né? E você também trabalha com reiki com duas linhas um pouquinho diferentes, que eu pelo menos uma não conheço, Karuna, né? E o outro é o xamânico. Isso. Então eu trabalho com o reiki tibetano, que é o princípio de tudo, né? Inclusive é o primeiro canal que a gente precisa ter para ter os outros. O reiki a gente fala que ele é um clínico geral, né? Através de símbolos a gente trabalha com os corpos físico, mental, emocional, tempo e espaço. Já o Karuna e o xamânico contêm símbolos mais específicos. Então a gente consegue, com determinados símbolos, trabalhar mágoas, ressentimentos, um outro símbolo que trabalhe com traumas físicos, outro que trabalhe com traumas psicológicos, que trabalhe também com corte e proteção de energias negativas. Então tem símbolos para cada tipo de tratamento que a pessoa precisa, né? E eu também, que é mais recente, eu agreguei o reiki da chama violeta, para também ajudar a transmutar aspectos que às vezes a gente é difícil de conseguir transpor, né? E às vezes que a gente traz há bastante tempo e precisa ir transmutando para voltar no nosso estado de saúde, nosso estado original, né? E a chama violeta é com o reiki? Com o reiki, é um reiki específico com 2 símbolos relacionados à chama violeta. Aqui na Pax também tem trabalho com chama violeta e tem o livro da Carmen Ballesteros, Eu Sou Saint Germain, que explica bastante como utilizar a chama violeta. Sim. Então, junto com o reiki, deve ser também bem interessante, né? O meu trabalho terapêutico, eu tento deixar ele o mais completo possível. Então, eu não costumo atender a pessoa só com floral ou só com o reiki. É feito toda uma análise onde um complementa o outro. Então, a pessoa vendo, ela tem como o princípio da chegada dela, o floral, o qual ela leva, ela vai trabalhando em casa, vai fazendo as afirmações relacionadas às flores que ela está tomando, como uma forma dela mudar também a forma de pensar e se conectar mais com o floral. E aí, nas outras sessões, a gente vai complementando, seja com o reiki, quais símbolos que vai ser utilizado, seja com a cromoterapia, com a aromaterapia, como uma forma de estimular o inconsciente para o consciente, para a gente poder tratar. A radiônica, o aconselhamento metafísico, que é essa parte de trocar, né, a forma como a pessoa pensa, trazer ela um pouco mais para o chão. Olha, esse tipo de pensamento está te trazendo problemas de saúde, está te trazendo algumas consequências que não são naturais para a sua vida, né? Então, esse é o tipo de tratamento que eu faço, é uma forma mais completa para a gente poder trabalhar tudo aquilo que a pessoa precisa, né? Então, para escolher as terapias que você vai usar, você faz uma anamnese, uma análise da situação da pessoa, né? Sim, isso mesmo. E também eu tenho o apoio da radiestesia, porque às vezes a gente tem uma programação de como serão as próximas sessões. Mas pode ser que no decorrer da semana a pessoa passou por uma situação, né? Ou perdeu o emprego, ou está com um problema na família, e aí muda já toda a programação, porque a gente precisa cuidar daquilo para que a pessoa esteja aberta e continuar a fazer o tratamento que ela precisa. Você também trabalha com radiestesia? Sim. A radiestesia eu utilizo mais na seleção de flores e também para auxiliar no tratamento, na questão de o que seria ideal utilizar, se aquilo que eu escolhi está condizendo com a necessidade que a pessoa está precisando naquele momento. E radiestesia, eu já falei aqui, porque eu também pratico, é trabalhar com o pêndulo para fazer levantamento de problemas que a gente, ou a pessoa que a gente está atendendo, está enfrentando, e o tipo de tratamento que é ideal para a pessoa, e o pêndulo responde tudo direitinho para nós. Agora, uma outra terapia que você vai mostrar para os espectadores é o New Seitai. Isso. Explica um pouquinho como é que é.
O Nil Seitai, ele já pega a minha outra parte da terapia, que é a corporal, né? Eu comecei primeiro com a quick massage, a drenagem, e aí com o tempo, essa terapia e a outra que a gente vai falar, são mais focadas na dor, não são para relaxar. Inclusive, o Nil Seitai, ele é derivado do Seitai, que é a quiropraxia japonesa, ele é do Japão. E as pessoas ficam um pouco frustradas porque a gente não tem tanto contato físico, né, na massagem, a necessidade do toque. É uma técnica que assusta pelo barulho e pela ferramenta que a gente vai mostrar agora. Porém, ela não tem dor, você quase não sente nada e você tem uma melhora imediata, tá? Não significa, claro, que em uma sessão você vai resolver tudo. Mas o objetivo é você dispensar, vamos dizer assim, o nervo, que muitas vezes ele está comprimido por uma musculatura, pelo próprio osso, às vezes pela má postura. Então, ele vai dispensando e vai aliviando dores e vai, inclusive, a gente se sente mais leve até. Ele vem ajudando muito em problemas de ATM, né, que é o problema aqui da arcada, que às vezes está ligado até mesmo no tornozelo, a gente acha que só mexendo aqui que vai resolver. Nesse conceito é muito pelo contrário. Às vezes eu tenho um problema aqui na cervical, uma dor no ombro, que não necessariamente está aqui, né? Eu consigo aliviar em outra parte, naquela mesma direção do meu corpo. Então, se eu tenho aqui no lado esquerdo, eu posso ter, de repente, lá no meu pé, isso, e soltar essa parte que eu sinto tensionada, né? Eu vou mostrar para vocês, isso aqui é uma pequena parte do material, tem bastante. Ele é um material de percussão, então é um martelo. Tem esse martelo que a gente usa e um outro maior, que o pessoal brinca que é de Thor, que é enorme. Ele é pesadinho, tá? Só que eu não bato direto. Não bato direto, existe um material de apoio. Né, aquela coisa meio de vampiro, né? E o que muda mais são esses materiais de apoio. Vocês veem que ele tem uma parte que ajuda a amortecer, né? O objetivo dele apenas, quando a gente vai bater, é que não é realmente para colocar alguma coisa no lugar, mas que através dos sons que é emitido, dessa vibração, vá soltando, vá amolecendo a musculatura e tal. Então, vou mostrar no seu Roberto. Eu vou pedir só para o senhor, pode apoiar aqui a mão? Tá? Aí o senhor vai falar se está doendo. O que assusta mais é o barulho. Não está vendo? Então, vamos ver aqui. Isso, assim, um pouquinho, só dá licença, um pouquinho. Porque precisa estar apoiado. Então, ó. A gente faz assim. Dói? Não. Aqui eu mostrei rapidinho como que a gente faz assim, mais para soltar, tá? O sistema, na verdade, a gente faria o quê? Pegaria a pessoa, iria apalpando e vendo ponto de dor. Ah, dói aqui? Eu sinto um desconforto. Então, através disso, a gente vai ver o local que pode estar relacionado, que está pinçando aqui para soltar. Então, não significa que eu vou bater diretamente nesse ponto. Então, eu posso bater no oposto, né? Às vezes, dependendo da parte do corpo, essa parte que eu acho que está sensível, né, que eu vejo que está sensível, ela significa que ela está baixa. Por exemplo, na bacia, né? Ah, está mais sensível aqui, então está baixo, aqui está alto. Se o outro lado está alto, eu preciso baixá-lo para regularizar, equilibrar. Então, às vezes, a pessoa até está dolorido. Aí a gente bate, nossa, não está mais, né? A gente sente, às vezes, até a cara da pessoa um pouco frustrada, porque não vai doer, não vai machucar, não vai apertar. Então, é uma melhora que a gente já sente normalmente mais rápido. Às vezes, existem casos que são mais complexos, que a gente tem que trabalhar mais tempo. E é essa técnica também que trabalha com a TM? Sim, ela ajuda na TM. Então, tá? Deixa eu falar um pouquinho, que é mais uma coincidência para mim. Eu,
há uns 3 anos atrás, tive um péssimo tratamento dentário numa faculdade de pós-graduação, faculdade de odontologia. Uma coisa horrorosa que fizeram comigo e me criou problemas sérios de ATM, que é a articulação temporomandibular. E aí eu percebi que comecei a ter várias dores, pescoço, na cervical, nos ombros e muitas outras coisinhas assim de dores. E aí também percebi que isso tinha muito a ver com problema dentário que tinha sido horrorizado. E tive tratamento com outros dentistas, fizeram outras próteses e nada funcionou, ficou tudo horroroso. E eu achei interessante que eu achei uma apostila de um curso para trabalhar com problema de ATM e as indicações que eles davam de problemas físicos que foram resolvidos com o tratamento, eu percebi que todos os probleminhas que eu estava enfrentando estavam marcados ali como uma possibilidade de curando o problema da ATM. E aí uma coisa muito interessante, como essa da Thaís agora, é que a semana passada eu lembrei que quando eu estava morando quando eu vim para São Paulo, eu sou de Santos, né? Eu vim para São Paulo para fazer cursinho, para fazer vestibular. E eu morei durante um tempo numa pensão com um rapaz que a gente ficou bem amigo, ele pretendia fazer medicina, mas no fim ele preferiu fazer odontologia. E uns anos depois eu encontrei com ele e aí ele me falou que já era dentista. E eu tratei um tempo com ele. Depois, o nome dele é Guiovaldo Paiva. Depois eu perdi o contato com ele e tudo mais, e aí tive esses tratamentos horrorosos. E como eu lembrei a semana passada, eu pensei, vou procurar o nome do Guiovaldo Paiva na internet para ver se ele está trabalhando ainda como dentista. Ele é um pouquinho, tem acho que uns 3 anos mais que eu, mas aí eu procurei na internet e fiquei super curioso e muito agradecido, porque apareceu que o consultório dele chama ATM, e o site dele também é ATM, porque a especialidade dele é tratar problemas de ATM. Aí eu já achei maravilhoso isso, fui visitá-lo a semana passada, ele conversou e uma assistente dele fez uma plaquinha para colocar na prótese de baixo, que está muito ruim, e eu estou sentindo que isso está dando um resultadozinho bom. E amanhã eu vou visitar, para começar o tratamento, vou visitar o Guiovaldo e depois eu conto para vocês os resultados. Então achei que foi uma boa coincidência. Agora a Thaís fala de outra terapia que eu não conhecia, que também serve para ATM. Então, 2 coincidências, muito obrigado pelas coincidências. Eu chamo de coincidências entre aspas, porque na realidade acasos e coincidências não acontecem assim na vida da gente. O que acontece é para orientar a gente, para a gente achar o nosso caminho melhor e para resolver problemas que a gente possa estar enfrentando. Então, qualquer dia, vou pedir uma sessão disso aí para a ATM. Agora, tem um outro trabalho seu, que eu não sei exatamente como é, o shiatsu eu conheço, mas chama shiatsu mioterapia. Sim. Só complementando esse do Neil Seitai, quem criou, né, que é o professor Goto, que trouxe aqui para o Brasil, a gente está tendo bastante resultado com a ATM. Inclusive, eu tive uma paciente que eu não sabia que tinha ATM,
eu fui martelar, vamos dizer assim, né, no tornozelo dela, e ela até chorou, porque ela falou, nossa, soltou. Ninguém nunca tinha conseguido soltar, né? Aí ela me contou e foi fazer um tratamento. Hérnia de disco também, problemas do menisco, né, que é atrás do joelho, é uma cartilagem. E outros também problemas como o LERC, né, a tendinite. Então a gente está tendo bastante resultado nessa técnica, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas será que funciona mesmo, né? E não dói. Agora a mioterapia já dói, né? A mioterapia ela vem derivada do shiatsu. O objetivo dela é trabalhar com a musculatura. Muitas vezes a gente pega e quando a gente se apalpa, assim, a gente fala, nossa, tá duro. E aí, às vezes, a gente sente nódulos, né? Alguns falam, tem um caroço, tem um nódulo. Isso é o que a gente chama de ponto gatilho. A mioterapia ela trabalha com a fáscia da musculatura, que é ou contraída demais ou estendida demais, que forma esses carocinhos, esses nódulos. Então, através do shiatsu, da acupressão, a gente precisa anestesiar esses pontos, que muitas vezes causam a dor da TM, dores, às vezes, até de cabeça, a falta de ar, que também está ligada com pontos que estão nas costas. E o objetivo é soltar esse ponto anestesiando e fazendo até com que você recupere movimento. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou travado, e a gente vai apertando esses pontos e vai soltando, melhorando a postura, voltando, né, a fazer algumas atividades. Então, às vezes a gente fala, nossa, eu estou travado aqui no meu braço. Então, a gente mexe esses pontos que, às vezes, a gente acha que está também ali relacionado às costas, mas ele está em outro lugar. Então, às vezes eu aperto aqui, nossa, meu braço ele ficou dormente. Significa que é uma dor refletida. Então, aquela musculatura está prendendo o meu braço, eu preciso soltar para que ele volte àquela circulação de energia, aquela circulação de sangue e volte porque a gente fala também isso, né, que quando você tem esse bloqueio, é um bloqueio energético, que futuramente pode também estar relacionado a doenças. E há quantos anos, Thaís, você trabalha com as terapias? Olha, essa parte da terapia eu trabalho há mais de 15 anos. Tá? Agora, a parte corporal já faz aí uns 5 anos. Interessante. E esses cursos todos você fez no Brasil? Porque o Nyo Seitai é japonês, né, que você falou? Isso, eu fiz no Brasil. Inclusive, o professor Goto, ele atende aqui no Brasil. Ele é japonês, mas atende aqui. E ele dá cursos também no Brasil inteiro, né? Mas todos que eu fiz foram aqui. Né? O da Amazônia, inclusive, me pediram para dar curso, só que para eu dar curso, eu preciso fazer o curso com eles e encarar a floresta amazônica, né? Então, é ir lá, viver a energia da floresta. Nem sempre a gente está com uma energia boa para entrar na floresta, então a gente tem que pedir permissão. E fora que só de chegar lá já é uma verdadeira aventura, né? Mas eu pretendo fazer isso futuramente, sim, para poder ajudar na divulgação do sistema. E os resultados com essa terapia também são bons, com o Nyo Seitai. São. A pessoa ela já sai se sentindo melhor. A mioterapia tem a questão da dor, tá? Como a gente tem que apertar para anestesiar, existem pontos que você não sente dor no início, que a gente fala que estão dormentes, porque há tempos que você deixa ali, né, não fez nenhum alongamento, não fez nenhum tratamento, e aí quando a gente vai apertando, vai doendo. Então, no dia seguinte, muitas vezes você sente o corpo dolorido, né? Mas não tem nenhum problema de, machucou, não. É porque realmente a gente trabalhou aquele ponto. Muitas vezes a gente não consegue dissolver ele em uma sessão. O ideal é você fazendo tanto o Nyo Seitai como a mioterapia, algumas sessões para o corpo conseguir acostumar
naquela nova postura, porque ele já está trabalhando o contrário, né? Então é minha má postura, ou às vezes a gente fica, né, no mouse, aí não percebe que está entortando a bacia, que já está atrapalhando todo o sistema. Então aí a gente começa a se monitorar, né? A reaprender o comportamento corporal. E fora que também é um ótimo trabalho para a consciência corporal, porque quando a gente faz a mioterapia, a pessoa nunca imagina o quanto ponto dolorido ela tem no corpo, né? E acaba aprendendo que cada ponto é um tipo de dor diferente. Então, às vezes acha que, não, eu só tenho dor no pescoço, nos ombros. Aí acaba descobrindo que tem na coxa, que tem no braço. E aí a gente mostra, não, são pontos realmente que estão ligados. Embora exista aquele ponto-chave, que é o principal, o mais dolorido, que a gente pega e solta. As pessoas até falam que eu sou meio masoquista, porque eu fico ali cutucando a ferida. Mas é um tratamento que, assim, alguns até dizem, é uma dor boa, uma dor gostosa, porque a gente sente que vai aliviando. E você também usa com frequência a aromaterapia, a microterapia, né? Eu uso aromaterapia em 2 trabalhos, né? Como eu desenvolvi muito esse trabalho corporal, eu acabei fazendo alguns produtos. Eu comecei a fazer cremes terapêuticos com a aromaterapia e os florais. Esse trabalho ele surgiu através de um sonho, né? Em que eu sonhei que eu estava entrando num ambulatório, que tinha um menino que estava sendo cuidado por uma enfermeira. Ela estava passando um creme no rosto dele, porque ele tinha sofrido queimaduras. E aí eu peguei da mão dela e falei, não é assim que passa. E comecei a passar no rosto dele. E ele falou, não vai ficar marca? Não, não vai. E aí quando eu acordei, eu liguei a TV e naquele exato momento estava passando por uma cirurgia uma criança, que a família tinha sido vítima de assalto e, né, atearam fogo neles. E aí com isso eu comecei a desenvolver a partir daquele creme Rescue do Dr. Bach, né, que ele já tinha desenvolvido. E aí eu fui pesquisando. Então hoje eu tenho os cremes que eu uso nas massagens que é para aliviar dor, lavanda, cipreste. E aí com o tempo houve a necessidade das pessoas levarem para casa isso e continuar o seu tratamento. E na aromaterapia, durante as sessões terapêuticas, eu utilizo como um estímulo do inconsciente. Ou seja, a gente pega os aromas, trabalha a memória olfativa para que a pessoa traga lembranças significativas para a gente poder trabalhar. E você que prepara o material que usa na aromaterapia? Sim. Eu que preparo, eu coloco símbolos, faço a consagração dos 4 elementos. E aí agora eu tenho uma pequena lojinha, que inclusive eu já desenvolvi tinturas, que tudo sou eu que faço. Entendeu? Inclusive, como eu trabalho paralelamente com os animais, que isso me surgiu no meu mestrado de Reiki, então eu estou desenvolvendo produtos, além dos florais, que possam ajudar animais que tenham problema de sarna, que tenham problema de queimadura, porque eu ajudei muito animais em ONGs, né, que já vêm judiados, abandonados, e aí eu tive já alguns tipos de resultado. Inclusive no blog, não sei se já está aparecendo, eu coloquei 2 casos. Um caso de animais com esse creme, que tinha sofrido com sarna e não cicatrizava a orelha. Aí ele colocou o sangue de dragão com lavanda. Sangue de dragão é uma seiva, né? Não é o sangue de um animal. É uma seiva usada pelos indígenas para cicatrização. E em uma semana o bichinho já estava com a orelha lisinha. E aí um outro caso que eu tive lá, que eu coloquei com esses tratamentos de creme, foi uma pessoa que tinha 3 tipos de câncer, já estava no hospital, estágio terminal, mas ela não conseguia dormir. E sem querer foi parar esse creme na mão dela e falaram, nossa, a gente passa só nas pernas, ela dorme a noite inteira, né? Aí foi algo assim muito particular esse evento, assim, porque eu não imaginava o quanto poderia contribuir. Claro, essa pessoa já faleceu, porque câncer a gente infelizmente não tem ainda uma cura, né?
mas só o fato de dar qualidade de vida, por isso que o meu espaço, que é virtual, chama Espaço Qualidade de Vida, do ser, para poder atingir também os animais. O objetivo dele é trazer a qualidade de vida no sentido psicológico, no sentido de saúde, no sentido emocional e no sentido também diário nosso, né? Então, esses produtos vieram agregar nessa parte para que a pessoa leve para casa e se cuide. E você também faz atendimentos terapêuticos online, não é, Thaís? Isso. Surgiu questões, às vezes, das pessoas pegarem e não conseguirem ir, ou não ter tempo, né? Às vezes pelo trânsito, às vezes por morar em outra cidade, outro estado. Aí eu faço online, e-mail, WhatsApp, Skype, né? Já aparecendo o blog. Quem quiser mais informações pode entrar no meu blog, tá? Eu sempre estou atualizando, inclusive eu coloco previsões do dia a dia, eventos que eu estou participando, seja com produto, seja com oráculo. Lá tem mais informações, eu estou acrescentando dia a dia, às vezes não deu tempo, mas tem também as redes sociais que eu estou participando, a loja virtual, lá vocês obtêm todas as outras informações, né? E também pode entrar em contato comigo pelo telefone, que é o 971748370, que tem o WhatsApp, e pelo e-mail, que é spacoqvs@gmail.com. QVS, né? QVS, que é qualidade de vida do ser. Qualidade de vida do ser. Do ser. E o blog é com QVS? Também é o spacoqvs.blogspot.com.br. E o telefone você já deu o celular, né? Então, quem quiser mais informações sobre o trabalho da Thaís, entre em contato com ela que vocês vão saber exatamente como é que é. E também depois de eu ter esse atendimento do martelão, mas que não dói, porque tem a coisa que ela é vizinha, aí também eu vou contar para vocês. Agora, uma coisa que você falou na consciência corporal, essa é uma coisa que está sumindo das pessoas, né? E prejudica muito, né? Porque fica sem saber exatamente onde está o problema, a dorzinha, né? A consciência, tanto é como eu falei, às vezes o Nilceitai dá uma frustração porque não tem o toque. Apesar das pessoas não terem mais essa consciência corporal, elas sentem falta do contato. Ainda mais com essas redes sociais que a gente não sai mais com as pessoas, abraça, não tem tempo, fica direto na internet, na TV. Então, acaba gerando sim uma falta, mesmo que a gente acaba não sentindo, nossa, eu estou com uma dor no joelho e acabe não dando tanta atenção para aquilo. Mas quando a gente sempre procura alguma coisa que tenha o toque, que pode ser o próprio reiki, a massagem, qualquer tipo de drenagem. A pessoa acaba até se sentindo mais aconchegada, né? Mesmo que seja, às vezes, uma massagem um pouco pesada, mas gera um relaxamento, ela consegue sair do meio que ela está de pensamentos, de trabalho, e se focar mais naquele momento dela. E o que eu acho, por várias entrevistas que eu fiz, inclusive com médicos, um médico me falou uma coisa muito interessante, que o melhor tratamento que existe para qualquer doença é a pessoa doente ter fé na cura, porque isso é fundamental. E o Yogananda também fala umas coisas muito engraçadas em vários livros dele que eu leio, né? Que ele diz que fundamental para a nossa saúde é a gente confiar na nossa saúde, porque somos filhos de Deus. Então, as doenças podem surgir por problemas que nós criamos nesta vida ou em vidas passadas, mas mesmo assim podemos curá-las. Ele tem uma frase que ele diz assim: mesmo que o médico diga que o seu problema não tem solução, você fica acreditando em Deus que os problemas têm solução e você vai obter resultados. Eu acho isso muito interessante, porque já conheci
várias pessoas que eu entrevistei, inclusive terapeutas, que médicos disseram para eles que não teriam nenhuma possibilidade de resolver o problema e, procurando outras coisas, eles resolveram. É o caso da Sylvia Lakeland, que morava em Portugal e teve um problema de visão, ficou quase cega, foi em vários oftalmologistas de vários países da Europa e todos disseram que ela nunca recuperaria a visão. Aí ela conheceu o trabalho do Meir Schneider, por um acaso, fez tratamento com ele em Londres, ele mora e trabalha nos Estados Unidos, mas logo que ela contatou com ele, ele falou que ia dar um curso em Londres e podia atendê-la. Ela foi lá, aprendeu os exercícios do self-healing, que é autocura, né? Fez os exercícios para os olhos e em alguns poucos meses ela recuperou a visão. Então é muito interessante a gente ter fé naquilo que a gente está fazendo e ter confiança que podemos nos recuperar de qualquer problema. E terapias, espiritualidade, medicina, juntando tudo, a possibilidade de bons resultados é bastante grande, né, Thaís? Inclusive na metafísica, a gente fala exatamente sobre isso, né? Que toda doença, ela deriva da nossa forma de pensar, do nosso comportamento. Então, ela é a raiz, vamos dizer, de todos os equilíbrios, seja físico, seja no nosso ambiente, nos relacionamentos. Então, a partir de que eu faço a cura, vamos dizer assim, disso, eu começo a ver a vida mais de uma outra forma, eu começo a seguir mais a minha natureza, eu começo a reequilibrar todos os processos. Exemplos bem típicos é o câncer, né? Pessoas que falam, estou com câncer e consegue, vamos dizer assim, se tratar, não ter nunca mais, porque ela tem essa mudança de padrão. Então, toda vez que alguém fala, olha, não tem jeito, e você alimentar isso em você, é como se você acreditasse a doença, né? Então, por isso que a gente às vezes fala de fé, de cura, nesse sentido. Então, é pensar diferente. Não, eu falo sempre assim, eu estou na jogada, então eu ainda tenho como resolver, eu vou tentar até o fim, né? Não posso me entregar simplesmente pelo que me disseram. Eu tenho que ver a minha alimentação, a forma que eu me trato, a forma como eu, de repente, enxergo, né, e respondo à vida, às pessoas. Então, às vezes, por exemplo, a gente se apega demais às pessoas e acaba sofrendo por isso, em vez de aprender que, de repente, a gente não tem ninguém, que a gente tem que se desapegar. Então, isso acaba gerando uma doença em nós. E aí, a gente, para poder curar, vamos dizer assim, significativamente, teria que aprender a lidar com essas perdas que a gente teve durante a vida, né? Então, por exemplo, raiva também, a gente sabe como é a energia da raiva e como ela influencia no nosso sistema, né? A gente começa a sentir aquele fogo subindo, então isso acaba desestruturando o nosso sistema. E como que eu vou lidar com a raiva? Ou eu pego e encaro as coisas de uma forma diferente, ou eu emprego ela em coisas mais construtivas, essa energia, né? Faço uma academia, faço atividades que eu sempre, não vou fazer porque eu tenho medo. Então, nesse momento de raiva, eu me impulsiono a fazer. Então, essa é a nossa visão metafísica também da doença, né? É sempre empregar a nossa capacidade da forma construtiva para nós. E nunca contra nós. A gente sempre é criado com regras, valores que podam a nossa natureza e isso acaba gerando as doenças, né? Então, por isso até que eu coloco as afirmações dos florais, para reprogramar a mente, para que ela comece a funcionar a nosso favor e não contra nós, né? Eu tenho lido e tenho entrevistado vários terapeutas e médicos que falam da importância de alimentação para as crianças, porque hoje a gente tem que procurar alimentação saudável, porque tem muita coisa aí que não é nada saudável. Uhum. E
vários médicos dizem que as crianças têm várias doenças por causa da alimentação não muito saudável, e eu acho isso interessante, porque também eu já conversei com uma homeopata aqui, doutora Maura, que falou que tem tratado várias crianças, e eu li que na Inglaterra isso está muito forte, que crianças com 10, 11 anos estão tendo doenças que até poucos anos atrás eram só doenças características de idosos, que doenças criadas pelo sedentarismo. E nessa pesquisa fala que as crianças inglesas não estão mais brincando, estão ficando sentadas com celular e com computador o dia inteiro. Então, com 10, 11 anos, têm doenças de sedentarismo. Então, é muito importante as crianças brincarem, até porque o desenvolvimento cerebral acontece muito com as brincadeiras. Nós estamos chegando ao final, Thaís, então repita os seus contatos para as pessoas que queiram conhecer o seu trabalho, seja atendimento presencial ou atendimento online, né? Então, pode me ligar através do WhatsApp, qualquer coisa também, no 11 971748370. Pode acessar o blog, que é Espaco QVS, que é Espaço Qualidade de Vida do Ser, só que sem o C cedilha, né? .blogspot.com.br. E também lá tem as redes sociais, tem o e-mail, que é spacoqvs@gmail.com. E aí tem os outros contatos também, aonde que eu atendo, as formas, né, de atendimento. Ali vocês têm mais informação. Perfeito. E vocês querendo ter informações sobre o Jornal Alternativo impresso ou sobre o Kit Yoga para os Olhos, que é o livro que eu escrevi baseado nos exercícios que me ensinaram, que eu fiz e tive excelentes resultados para os olhos, e também nesse óculos que a gente usa um pouquinho na leitura, no computador, usa meia hora de manhã, meia hora à tarde, e é um ótimo exercício também. Vocês querendo informações sobre essas duas coisas, o Jornal Alternativo impresso e o Yoga para os Olhos, pode me ligar aqui em São Paulo, no 3063 1115, ou enviar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br. Muito obrigado, prezados espectadores e prezadas espectadoras. E na próxima quarta-feira estaremos aqui com mais uma edição do Jornal Alternativo na TV Pax. Muito obrigado também, Thaís. Gratidão.